gente não ficar com essa ideia equivocada de que a gente não vai falar sobre memórias ruins. Porque daí a criança não vai mais pensar nisso, vai esquecer e os nossos filhos serão felizes. Não, porque a vida, ela é feita de todas as emoções, ela é feita de desconforto também, né? Sim. Então, uma dica é, volta na situação e ajuda a criança a elaborar um pensamento sobre aquela situação que vai ajudá-la na vida. Então, por exemplo, ó quem tá aqui. Riley! Então, nessas situações que vocês contaram, por exemplo, Riley é o nome do cara lá do Jardim Banana. se uma memória de medo entrou aqui na cabecinha da Riley, Que né? ajuda, amiga. Colou ali a beiradinha. Mas tá tudo bem. Se uma memória de medo entrou aqui, que pensamento que eu posso ter para ajudar numa próxima? Então, por exemplo, ao invés de eu pensar Deixa eu te ajudar aqui. que uma situação Naquele ali. que uma situação de medo como essa da aranha que eles contaram, então eu vou ter medo de aranha pro resto da minha vida. Eu fiquei traumatizado com medo de aranha. Esse pensamento vai ajudar a viver o resto da vida? Não. E o que a gente pode fazer como adultos? Ajudar as crianças a elaborar um pensamento sobre essa memória desconfortável. Então, o que a gente poderia pensar em relação à aranha? Um pensamento para ajudar para uma próxima. Felicidade. Felicidade é uma outra emoção, né? Mas um pensamento a gente não precisa ficar feliz, porque ó, aqui, amiga. Tá com criança no estúdio hoje. É isso, a vida é essa, dá tudo errado. A vida é essa mesmo. Alguém que abre de Eu você? pensei em coisas Mas boas. os adultos também derrubam. Na verdade, um Pensei em pensamento. coisas boas. Eu não poderia ter um pensamento assim, ó. João, por exemplo, assim. Apesar de ter acontecido uma vez, não significa que vai ter aranhas armadeiras em todos os lugares que eu estiver brincando. Uhum. Esse pode ser um pensamento que ajuda. Quando eu estiver diante de um animal perigoso, eu devo me afastar e chamar a ajuda de um adulto. Esse é um outro pensamento que essa memória pode gerar de aprendizado. Então, brincar, quem está aqui nos ouvindo neste momento, ajude seu filho, ao invés de impedi-lo de chegar até as memórias desconfortáveis e ruins, ou que foram de emoções de raiva, de medo, de tristeza, ajuda. Como é que eu elaboro? Veio a tristeza, como é que a gente pode fazer gerar um pensamento? Mas que tipo de tristeza? Uma tristeza, por exemplo, de um não. Não. Então, o que eu posso pensar? Eu não vou ser a melhor todas as vezes. Eu não vou ser o melhor ou a melhor Todas as vezes. E E tá eu tudo também bem. não preciso Nem me abalar. tudo dá certo. Nem tudo e tudo bem eu ficar Você triste. pode Nem ser- tudo vai sair do jeito que eu Vamos logo quero. por esse. E tá tudo O bem. Raiva é muito bonito, vamos por ele. Então, vamos mudar. Raiva é muito bonito. Próximo, qual que é esse? verdade. Raivinha, Antônio, vai. Vamos Meu elaborar Deus, uma mano. frase aqui. Meu Você Deus. tá com muita raiva. Qual que é a frase? O que você pensaria? Eu tô com nostalgia. Se uma situação. Eu penso, tenta se acalmar. Só que às vezes eu não consigo. Uhum. Por exemplo, se você sente raiva porque você quer que um jogo saia da maneira como você imaginou e ele não vai sair. E aí você nem queria tudo- marcar um gol, você se Ele propôs fica a muito marcar um bravo gol. quando Nem ele tudo vai dar perde. certo. Ele fica muito bravo Nem quando tudo ele vai dar certo, sim. joga jogo de videogame. Uhum. Tem vezes que Só eu ganhei... FIFA. Não, tem vezes que eu ganhei ele no FIFA. Teve um dia que ele tacou o controle pra longe quando a gente estava jogando FIFA. Depois que eu ganhei. Foi um problemaço. E aí, mas Aí- como aí, que você às vezes, pode ele- lidar com às essa vezes ele raiva? tá- Qual é a ele frase? dá um porrão, Qual é a assim. frase que ele poderia falar, então, ajudando o seu irmão? Qual Oxi, frase Quando você pra ele perde, você me aceitar essa xinga. raiva dele? O que você Não, sugere, sim, Gabriel? Você me xinga, às vezes me bate. Gabriel. Já me bateu. Alguém tem uma ideia de um Gabriel, pensamento você que tem pode uma vir? ideia de um pensamento que você pode ajudar o seu irmão na hora que ele tiver com muita raiva? O que ele poderia pensar? Uma raiva é vesgo. Hã? Raiva é vesgo. Ele A raiva tá mesmo. Da vesga. Ajuda, Maria. O que ele poderia pensar? eu sei, ele poderia pensar que se ele tentar aprimorar as habilidades, ele vai ficar melhor. E ele não vai mais se estressar. Legal. Olha, legal. bons pensamentos, não? Pensamentos que ajudam, né? A cara do Antônio.